Feynman, um respeitado astrofísico americano e laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1965, uma das mentes por trás da física quântica, uma vez afirmou que, se você acredita que compreende a mecânica quântica, na verdade, você não a compreende. Bom, vivemos em um mundo macroscópico, onde geralmente temos a tranquilidade de prever o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, sabemos que quando jogamos uma bola para o alto, ela eventualmente cairá. Nossa capacidade de fazer previsões se baseia na observação de eventos semelhantes ao longo do tempo, o que nos permite entender o comportamento das coisas que percebemos no nosso universo. No entanto, quando exploramos o mundo quântico em escalas extremamente pequenas, as leis que regem o comportamento do sistema são muito diferentes daquelas que experimentamos em nossa realidade macroscópica. Nesse reino, a calma e a previsibilidade associadas à mecânica clássica dão lugar a um caos quase indecifrável. A mecânica quântica. A complexidade desse caos impressionante até mesmo desgostou os próprios pioneiros da física quântica. Bom, vamos voltar então a 1933, quando Erwin Schrödinger, um eminente físico e filósofo austríaco, recebeu o Prêmio Nobel de Física juntamente com seu colega Paul Dirac, lá em Estocolmo. Eles foram homenageados por seu trabalho no desenvolvimento da renomada equação de Schrödinger. Essa solução é responsável por descrever a evolução temporal das partículas subatômicas de natureza ondulatória, desde que não estejam em estados relativistas. Bom, a inovação de Schrödinger possibilitou que compreendêssemos a função de onda dessas partículas e prevíssemos seu comportamento. Mas vale ressaltar que Schrödinger mesmo não era um grande fã da mecânica quântica, não. Para ele, ela era uma via não determinística, baseada em probabilidades, na qual as partículas subatômicas existem em estados de superposição, ou seja, uma mistura de todas as situações possíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos falar de uma das consequências mais estranhas da mecânica quântica. Bom, diferentemente da imagem convencional de um elétron orbitando em torno de um núcleo atômico, a realidade é que o elétron está potencialmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada local com uma probabilidade variável. Só quando medimos sua posição podemos determinar um local específico. Mas caso contrário, ele é difundido por todo o espaço. Se essa explicação pode parecer confusa, não se preocupe, porque o Schrödinger se encontrou na mesma situação. Em 1935, devido à sua contribuição na criação da descoberta que descreve a função de onda dos sistemas subatômicos, ele é considerado um dos pioneiros na teoria quântica. Curiosamente, Schrödinger demonstrou a aparente falta de sentido da teoria quântica para o mundo. Nesse contexto, ele elaborou uma crítica ao monstro de que a teoria quântica havia se tornado e concebeu o que se tornou inquestionavelmente o paradoxo e o experimento mais famoso da história da ciência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar, o experimento do gato de Schrödinger. Bom, talvez você já tenha ouvido falar do famoso gato que existiu em dois estados simultaneamente, vivo e morto. Contudo, é essencial notar que isso é, na verdade, um experimento mental. Nenhum gato real foi afetado. Vamos entrar então nessa experiência mental? Imagine que colocamos um gato dentro de uma caixa totalmente opaca. Nessa mesma caixa, também inserimos uma pequena porção de substância radioativa e um dispositivo de medição de radioatividade conectado a um martelo. Se o dispositivo detectar radioatividade, o martelo quebrará um frasco contendo gás venenoso. Em seguida, fechamos a caixa. O experimento poderia ter sido feito com qualquer outra coisa viva, tá? A escolha do gato foi totalmente aleatória. Bom, a quantidade de substância deveria ser tão pequena que o tempo para que se desintegre dure cerca de 1 hora. Se isso ocorresse, o átomo se desintegraria e seria posteriormente identificado pelo contador Geiger, que acionaria o martelo e quebraria o recipiente de gás venenoso e, lamentavelmente, o gato perderia a vida. Mas se o átomo não se desintegrasse e o dispositivo não detecta nada, o martelo permanece inativo.
o frasco de gás venenoso não seria quebrado e o gato continuaria a viver. Isso tudo no decorrer de 1 hora. As probabilidades eram divididas igualmente. Havia uma chance de 50% de desintegração do átomo e 50% de não desintegração. Isso resultou em uma situação onde havia 50% de probabilidade de o gato estar vivo e 50% de probabilidade de o gato estar morto. Mas ao abrirmos a caixa, percebemos que o gato não existia simultaneamente nas duas condições. O ato de abrir a caixa e observar era uma ação que determinava o resultado. O problema residia no fato de que o estado do gato estava intrinsecamente ligado ao estado do dispositivo de medição, que por sua vez estava conectado ao estado do átomo radioativo. Em outras palavras, o estado do gato não seguiu as regras da mecânica clássica, mas foi regido pela mecânica quântica, onde o senso comum cedia espaço à complexidade. Vale a pena lembrar que uma partícula quântica existe simultaneamente em todos os estados possíveis. Então, o átomo existia tanto em um estado não desintegrado quanto em um estado desintegrado ao mesmo tempo. E ambos os estados coexistiram até que o mecanismo que quebraria o frasco fosse acionado ou não, resultando na morte e na vida do gato, ocorrendo simultaneamente quando vinculados a um sistema quântico. Temos a permanência então de um estado intermediário onde o gato não é vivo nem morto. Ele existe em uma mescla de ambos os estados e isso é conhecido como superposição quântica, um princípio que nos revela que sistemas quânticos resultam em múltiplas possibilidades entrelaçadas em uma única partícula. Ela se encontra em todos os lugares possíveis e ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades em diversos locais. Podemos aplicar então essa mesma ideia ao nosso gato, onde temos duas opções, a de que ele está morto e a de que ele está vivo, ambas com chance de 50% de ocorrer. Nesse cenário, nosso gato se encontra nesse estado em que a vida e a morte se sobrepõem. Essa superposição quântica está em conformidade com a proposta de Schrödinger. Ele descreve essa combinação de estados como um conjunto de probabilidades. Você pode usar essa descoberta para calcular o que acontecerá com uma partícula, mas o resultado não é determinístico. É, em vez disso, uma probabilidade que é apresentada pelo quadrado do módulo da amplitude da função de onda. Esse monstrinho aqui do lado. Todos os resultados existem simultaneamente com diferentes graus de probabilidade, mas apenas uma ação pode romper essa superposição. E essa ação é a nossa observação da partícula subatômica, ou no caso, a abertura da caixa. Então, quando a gente mede o sistema quântico, a função de onda entra em colapso e a partícula escolhe, por assim dizer, um estado específico dentre os vários possíveis. É importante ressaltar que quando a caixa permanece fechada, o gato se encontra em um estado de incerteza onde sua realidade não é determinada. A realidade em que o gato está vivo e a realidade em que ele está morto coexistem e são superpostas. Somos nós que, ao abrir a caixa, desencadeamos uma súbita quebra na função de onda dos átomos do gato. Isso nos leva a perceber apenas um dos dois estados. Agora, por acaso, o gato está vivo. No entanto, antes de abrir a caixa, quando a função de onda ainda não tinha entrado em colapso, o gato existia simultaneamente em dois estados. Assim, suponha que quando você abriu a caixa, o gato estava vivo. Isso não significa que o estado onde ele estaria morto não existiria. Ambos os estados eram igualmente reais, pois estavam sobrepostos. Então, somente no momento da abertura da caixa, forçamos a manifestação de um dos dois estados. Bom, eu espero que essa explicação não tenha sido tão confusa. Agora, vamos dar uma olhadinha num outro comportamento ainda mais bizarro: o emaranhamento quântico. Essa é uma propriedade prevista por Einstein, Rosen e Podolsky em 1935. Se já é intrigante quando aplicado a gatos, imagine quando se trata da interação de duas partículas subatômicas como elétrons. Bom, elas se tornam entrelaçadas por uma única função de onda que as conecta de maneira íntima. O termo entrelaçamento quântico ou emaranhamento descreve um elo invisível que conecta duas partículas. Não importa o quão distantes elas estejam no espaço, uma afetará imediatamente a outra. Isso significa que se você medir o estado de uma delas,
saberá imediatamente o estado da outra, mesmo que ela tenha dado um jeito de viajar para o outro lado da galáxia. Seu estado compartilhado pode ser sua energia ou seu giro. É um fenômeno estranho que Albert Einstein chamou de ação assustadora à distância, a ação fantasmagórica. Em relação ao momento, embora as condições de cada um desses estados sejam incertas e envolvam uma superposição quântica, a conservação desse momento é uma necessidade. Então, quando observamos um deles, automaticamente isso causa o colapso da função de onda do outro para o estado oposto. Talvez isso não pareça tão estranho à primeira vista, mas algo notável emerge desse emaranhamento quântico. Bom, agora voltando lá ao exemplo do gato, vamos considerar uma situação em que temos dois gatos e duas caixas, cada uma contendo o mesmo mecanismo de evento quântico. Então, se aplicarmos o experimento a ambas as caixas, 4 possibilidades surgem. Ambos os gatos estão vivos, ambos os gatos estão mortos, o primeiro gato está vivo e o segundo está morto, ou o primeiro gato está morto e o segundo está vivo. Mais uma vez, as probabilidades de ambos os gatos serem vivos ou mortos simultaneamente não são viáveis devido a esse emaranhamento quântico. Ou seja, os estados precisam ser opostos no momento da observação. Então, se um gato estiver vivo, o outro deve estar morto e vice-versa. Bom, isso por si só já é extremamente desconcertante, mas agora considere o seguinte cenário. Imagine que você separa essas caixas por uma distância de milhões de anos-luz, colocando os gatos em galáxias distantes uma da outra. Então, se você abrir a primeira caixa e encontrar o gato vivo, automaticamente o gato na segunda caixa estará morto, pois estamos forçando um colapso para o estado oposto. Será que vocês percebem o que isso implica? Significa que a informação sobre se o gato na segunda caixa está vivo ou morto está se propagando instantaneamente a uma velocidade superior à da luz. Isso desencadeia uma das grandes disputas entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Mas devemos notar que, uma vez que não há transferência de algo físico entre as caixas, não estamos violando as limitações da velocidade da luz. Só que a gente ainda não terminou, tá? As coisas mais estranhas ainda estão por vir. Bom, então vamos voltar lá à situação do gato no experimento, envolvendo os gatos, caixas e realidades paralelas. Na escala quântica, o átomo existe simultaneamente em estados de desintegração e não desintegração. O frasco está quebrado e não está, e o gato está vivo e morto. Mas é importante ressaltar que, na última análise, nós, como observadores, desempenhamos um papel fundamental nesse jogo quântico. Ou seja, quando abrimos a caixa, também entramos em um estado de superposição, testemunhando tanto o gato vivo quanto o gato morto. Ou seja, a superposição não está confinada à caixa, ela se estende a nós, estando conectado ao gato, que por sua vez está conectado ao átomo radioativo. Então, assim que abrimos a caixa, talvez estejamos nos dividindo em duas cópias, cada uma associada a um dos possíveis resultados para o gato. E aqui entra o aspecto intrigante das realidades paralelas ou multiversos, aquele caos do qual falamos no último vídeo. Então, nesse cenário, é possível que estejamos experimentando apenas um dentre as inúmeras realidades do multiverso. Se para cada probabilidade existente nesse universo, todas as variações de estados fossem manifestadas em diferentes realidades, isso resultaria em novas realidades sendo geradas a cada momento. Isso levaria à formação de infinitos universos paralelos, onde cada opção possível se tornaria realidade. Isso significa que não teria apenas uma realidade em que o gato está vivo e outra em que ele está morto, mas na verdade uma realidade para cada escolha. Isso implicaria então na existência de uma realidade em que os aliados perderam a Segunda Guerra Mundial, outra em que a descoberta do Brasil não aconteceu, uma em que o homem nunca foi à Lua, ou outras situações. Todas essas realidades coexistiram sobrepostas e entrelaçadas como parte do enigma quântico. Tudo isso relacionado ao experimento com o gato. Pessoal, é isso que eu tinha para falar.
espero que tenham gostado do vídeo e, sobretudo, entendido. Costumo comentar com os meus alunos que o estudo das probabilidades é algo que soa um pouco metafísico. Mas diz aí o que vocês acharam desse experimento. Comenta aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhem com seus amigos. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. É isso.